boa tarde para todos e vou pedir que vocês coloquem aí a turma de vocês. Só digitem rapidamente aí no campo, no chat, qual que é a turma de vocês. Só lembrando mais uma vez que vocês podem participar em qualquer horário dessas lives, tá? Sempre é divulgado no campus virtual a programação da semana, então nós vamos ter essa agora às 14 horas, outra às 21 horas com a professora Marluce, amanhã com a professora Juliana. Então, eu vou fazer um apanhado aqui e qualquer dúvida vocês podem nos procurar, né? Seja nesses horários de atendimento que já estão no campus ou mandar por e-mail. Vocês sabem qual é o nome desse filme? Quem sabe? Perdido em Marte, não é? Isso. Perdido em Marte. Quem foi que falou? Foi eu, Luiz Felipe. Muito bem, Luiz Felipe. Tem alguém aí que está se sentindo perdido em Marte? É legal que no final do filme, né? Tudo dá certo, né? E aí eles exploram bastante coisas ali da matemática, né? Então cabe aqui na nossa disciplina, né? Que colocar em prática tudo que estudou, tudo que está vendo nesses slides, nos vídeos, para começar, né, a programar de fato. E no final dá certo, né? Bom, então eu preparei um roteiro aqui para a gente, tá? Pegando um pouco de tudo que a gente já viu e imaginando também que vocês já praticaram alguma coisa, né? Quem já está aqui há um pouco mais, há 2 semanas pelo menos. Ó, então, saída de dados, a gente vai falar do comando cout. Quem aqui não sabe o que é o cout ainda? Coach, como alguém queira chamar. Tem alguém que não sabe o que é cout? Vamos falar da declaração de variáveis, operadores aritméticos, tá? A biblioteca CMF, vou falar da parte de entrada de dados, vou falar um pouquinho de indentação. O Guilherme era acostumado com printf e scanf, né, que são comandos da linguagem C. Aqui a gente está trabalhando com o C++, então nós adotamos o cout e o cin. Tá? E isso é legal, porque, por exemplo, o Guilherme já tem uma noção aí da linguagem C, e aí a mesma lógica lá de outra linguagem, ela se aplica nas outras linguagens, só vai mudar a questão desses comandos que são utilizados, né? Então, Guilherme, você já pode nos ajudar aí durante a aula, viu? Bom, na semana passada, nós conversamos sobre esse esqueleto, né, de um programa em C++. Aí eu até falei para vocês, olha, para a semana que vem, todo mundo tem que chegar lá com o seu computador, né, no editor de código, já com esse código escrito, né, sem nenhum erro, com isso aqui já compilando, né? Aí nós falamos que tinha que ter a include, né? Começa com uma include, que é para você incluir bibliotecas que você vai precisar, né, para executar aquele código. Nós estamos aqui, né? Então, isso aqui já é um exemplo em C++. Então, uma biblioteca padrão no C++ é IOStream. Quando você coloca ela no seu código, né, você compila e executa, é por causa dela que o comando cout e o comando cin funcionam. Porque uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de instruções, de código, de módulos, né, de funções prontas daquela linguagem que, quando você insere no seu computador, eles deverão ser reconhecidos, já que você incluiu aquela biblioteca. E vão ter outras, vocês vão poder criar bibliotecas e fazer include para elas dentro do código de vocês, né, mais à frente. Aí eu disse, ó, então todo mundo tem que saber escrever include, né, IOStream, use namespace std, aí eu expliquei rapidamente o que era o namespace, né, e se a gente não coloca o std aqui, se a gente não define esse namespace, uma das coisas que acontece é que você acabaria tendo que escrever um pouquinho mais de código, então é recomendado que você coloque, né, o namespace, para você não ter que colocar aqui std:2.2.cout, até mostrei para vocês na Wikipedia um código assim. E aí, na sequência, eu disse, olha, vem o bloco main, né? Alguém perguntou por que não era void, por que tinha o return.
né? Aí eu expliquei a questão do compilador, o que nós estamos adotando aqui, que é o int main como uma função, bloco principal, abre e fecha parênteses, né? A chave indicando que iniciou e a chave no final indicando que fechou aquele bloco. E o corpo do programa, né? Nós falamos que ele está dentro do bloco main. Nesse momento da disciplina, tudo a gente escreve dentro do bloco main. Tá? Alguém tem alguma dúvida nessa estrutura? Ainda não pegou a ideia, né? Tentou digitar e deu erro. Pode falar, Vinícius. Então, eu só tenho dúvida que eu não entendi direito sobre o return ali no final. Tá. O return, a gente coloca return quando a gente tem uma função, tá? Assim, falando rapidamente, o bloco main aqui, que vai da linha 4 até a linha 9, é como se ele fosse uma função, porque ele tem esse int aqui na frente. Vocês lembram do material que int é o inteiro, né? Usado para declarar uma variável do tipo inteiro. Int, nome da variável. Aqui não é uma variável, aqui é um bloco, né, uma função chamada main, do próprio C++. Então, na hora que eu coloco esse int na frente, eu tenho que dizer qual que é o tipo de retorno dessa função, que neste caso, por padrão aqui, é o zero. O zero, né, se executar todas, sei lá, vocês têm aqui umas 500 linhas entre o bloco main antes de chegar no return. Quando chegar no zero, retorne zero, esse zero ele vai como uma informação para a máquina, dizendo, olha, até aqui tudo deu ok. Tá? Então, por exemplo, colocar um outro valor, né, eu já vi gente tentando colocar um outro valor, pode não chegar no resultado correto, no resultado esperado. Tá? Entendi. Lá na frente, a gente vai ter um assunto só sobre função, e aí a gente vai voltar a falar por que é int main, por que é return zero, talvez fique mais claro. Fernando, pode falar. Como que eu posso incluir as aspas para ela ser impressa na minha tela? Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui, a gente vai falar disso já já. Você está perguntando como que eu uso as aspas dentro do comando cout para aparecer na tela. Né, Isso. Fernando? Sim. Então vamos já chegar lá. Beleza. Alguém mais? Eu fiquei horas tentando fazer isso. Da aspas? Tá. Pode falar, Luiz Felipe. Isso aí da ASP, você explicou na última aula lá, mas eu também não entendi direito como que Tá faz bom. pra sair na tela. Tá bom, deixa eu passar então aqui. Eu falei para vocês, né? A gente falou sobre. Deixa eu colocar onde está aqui. Antes de a gente falar disso, deixa eu só seguir aqui. A gente vai falar aqui da saída exatamente no próximo slide. Vocês devem ter visto lá no na primeira apresentação, onde fala dispositivos de entrada, saída, memória, como que é o processamento, né? Então, todo o sistema computacional, ele é dividido nessas três partes. A grande maioria, né, tem uma parte que a gente chama de entrada, uma parte que a gente chama que acontece o processamento e outra que é a saída. Então, a entrada são valores que entram no sistema para que ele funcione. Tá? Vocês lembram de algum dispositivo de entrada lá? Vocês viram no material? Digita aí. Quando você vai, por exemplo, no caixa eletrônico, que você tem que digitar uma informação, você usa o quê? Teclado, né? Então você tem que digitar a sua senha, digitar o valor que você quer sacar, fazer alguma coisa que você vai precisar usar o teclado. A partir do momento que você insere essa informação, aquele sistema ele vai processar aquilo e vai gerar uma saída, né? Então, valores, a entrada, ela se refere a valores que entram no sistema para que ele funcione, né? E o processamento pega essas informações, né, de entrada, processa e gera um resultado que seja útil. E esse resultado vai, então, para a nossa saída. E aí, o que é a saída? Né? Como eu vou mostrar isso para o usuário ou como isso será armazenado. Então, quando a gente fala aqui, qual que é a nossa saída padrão nessa disciplina? O comando cout ele vai servir para exibir, né, uma mensagem, e essa mensagem ela vai ser exibida na tela, certo?
no monitor, né? Mas poderia ter uma situação que eu não quero exibir essa informação, eu quero só gravar em arquivo, né? Que aí a gente poderia utilizar um dispositivo de armazenamento para gravar os dados de saída, né? E deixar eles ali armazenados em um tipo de memória, tá? Pode falar, Marlúcia. Eu queria só reforçar aqui a diferença do dispositivo de entrada, que vai ser o hardware que vai permitir a entrada de dados. Então, o hardware que vai permitir vai ser um teclado, pode ser a tela que é touch, que você consegue, né, com o dedo pressionar e fazer a entrada de dados, um sensor que captura a informação do ambiente. Então, tudo que é hardware que permite você inserir a informação, a gente fala que é um dispositivo de entrada ou de saída, né? Uma impressora, a caixinha de som, né? E outros mais que vão permitir essa saída de alguma coisa, né? O dado, ele pode ser, né, de texto, pode ser de áudio, pode ser de vídeo, né? Pode ser de vários tipos. Então, ó, eu tenho um dispositivo, que é um hardware, que vai permitir a entrada de algum tipo de informação, e depois eu vou ter uma saída que também vai ser algum tipo de dado que vai estar sendo exibido por um hardware. Então, eu tenho um hardware na entrada, um hardware na saída. E eu vou ter os dados que vão entrar no sistema, vai ter um processamento e depois vai ter a saída. Então, reforçando o que a Paula falou, que o nosso dispositivo de entrada padrão, que a gente vai estar usando em IALG, vai ser o teclado. E o dispositivo de saída padrão vai ser a tela do computador, né? Mais para frente, vocês vão fazer outros tipos de programação, por exemplo, o sistema embarcado, né? E às vezes a entrada vai ser o sensor que está sendo lido. Por exemplo, uma temperatura que foi lida, vai ter um processamento no dispositivo embarcado e a saída não vai ser uma tela, vai ser um daqueles visor que, né, que você coloca lá no dispositivo, né? Então, é só para a gente fazer essa diferenciação. O hardware que permite capturar o dado, ou então exibir o dado, e o dado em si, tá? E também, né, o cout. Então, dentro da linguagem de programação, vai ser o comando que você vai ter que dar para poder fazer a entrada e saída de dados, né? Então, dependendo da linguagem de programação, você vai ter. Então, o colega já falou aí do printf, que é lá do C, né? Aqui nós vamos usar o cout, né? Vai ter outra linguagem que vai usar outra coisa. Então, a gente tem que começar a fazer essas separações, né? Para a gente conseguir entender melhor e não misturar as coisas, tá? Então, quando a gente está começando, é comum fazer essas misturas aí, mas a gente vai falando e vai separando as coisas, tá bom? Certinho. Então, como a professora Marlúcia comentou, né, nós temos a questão dos dispositivos e dentro da linguagem de programação, nós vamos ter comandos que vão se comunicar, vão fazer essa comunicação com esses dispositivos e vão executar, e serão de fato, né, o que vai fazer a entrada de dados e a saída de dados. Então, nós falamos bastante na semana passada, né, na saída, né, nós acabamos de dizer saída na tela. Mas como que eu jogo essa informação para a tela? A tela é o dispositivo e aí eu preciso de um comando na linguagem de programação para jogar isso para a tela. No caso, é o exemplo aí do cout. Aí eu até peguei um exemplo aqui, ó. Escreva a seguinte mensagem na tela e a gente vai fazer esse das aspas. Preciso praticar programação todos os dias. Né? Então, escreva a seguinte mensagem na tela, ou seja, mostre isso na tela, você vai precisar do comando cout. Tá? Aí a pergunta, tem entrada de dados? Né? Nós acabamos de falar que a entrada de dados, o usuário tem que inserir uma informação, né, via teclado. Neste exemplo, a gente não tem a entrada de dados porque eu tenho uma mensagem pronta que eu só preciso mostrar na tela. Eu não estou pedindo para o usuário digitar essa mensagem. Eu só quero mostrar esse conteúdo fixo na tela. Aí ela pergunta, tem saída de dados? Tem a saída de dados, porque está falando ali de dispositivo de saída padrão. Ou seja, eu quero mostrar
Isso, né, na saída, no caso, na saída padrão, essa mensagem. Aí, qual o comando ou função que nós vamos utilizar? Neste caso, você já sabe que é o comando cout, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, vou fazer o código aqui com vocês. Cout, tá? Lembrando, tá dando para enxergar aí o tamanho dessa letra? Então, mais um pouquinho aqui. Então, o comando cout, ele exibe uma mensagem na tela, na saída padrão, e aí ele tem essa carinha aqui, né, cout, os dois símbolos para o lado, e aí uma mensagem fixa, você vai colocar ela entre aspas, tá? Preciso, qual que é a mensagem? Praticar programação todos os dias. Fecha as aspas, né? O que abre e fecha, então abriu aqui, fechou no final, ponto e vírgula, né? Indicando que aquela instrução terminou. Então, o conteúdo do cout, né? Ele será exibido exatamente como ele está dentro das aspas. Vou compilar. Na semana passada eu mostrei também as etapas de compilação e execução, vocês podem recuperar no vídeo. Então, preciso praticar a programação todos os dias. Se eu colocar vários espaços aqui, né, tá dentro das aspas, eles serão também exibidos. Agora, se eu colocar vários espaços entre aspas e o ponto e vírgula, isso não faz parte da mensagem que vai sair na tela. A gente não tem isso aqui no final, esses espaços em branco. Tá? Tudo bem até aí? Aparece... deve ser alguma configuração, Guilherme. Por isso que está aparecendo esse cedilha aí estranho. Um caractere estranho. Isso. Você está usando no Windows? É alguma questão de codificação. Mas eu não sei te explicar agora. A gente pode ver depois. Manda uma mensagem para a gente. O que seria a solução dentro do projeto? Tá. Isso tem algumas ideias, né, que te obrigam a criar um projeto, acho que é isso, e aí dentro desse projeto você cria os arquivos. Acho que o Dev CPP faz isso, né? Tem alguma diferença, sim. Mas tem mais alguém com essa dúvida? Senão a gente poderia ver depois, Guilherme, isso. A gente pode marcar um horário só para explicar em cima da sua ideia. Pode ser? Eu acredito que as ideias fazem isso por questão de organização do código, né? Porque mais avançado aí no curso, que vocês forem fazer programas maiores e que você quiser separar, né, por exemplo, as declarações de funções em um arquivo, outra coisa em outro, fica mais fácil de organizar se você tem mais de uma pasta para poder fazer isso aí. E aí você criando na IDE o projeto e fazendo a configuração correta, depois ele consegue linkar todos esses arquivos. Mas, no momento, não precisa criar um projeto para você criar um programa, que nossos programas são simples. Porque eu acho, não tenho certeza, que quando você cria via projeto, acho que as ideias, elas criam um arquivo main. E aí acho que faz um pouquinho de diferença de quando você não usa o projeto. Usar o quê? O Git? Tipo o GitHub? O GitHub, ensinar a usar o GitHub não faz parte dessa disciplina. Mas vocês podem ver com o centro acadêmico, eles devem de vez em quando oferecer treinamento sobre isso. Lá eles já tem material, eu sei que eles já fizeram oficinas sobre Git. Então, porque vocês poderiam pedir para eles, né? Alguma coisa assim.
É importante que vocês saibam mexer no GitHub. Tá? Ó, então, as aspas aqui, né, ela indica, né, para o compilador que você quer que o texto apareça exatamente igual. Para aspa aparecer na tela, você vai ter que colocar um caractere aqui, que é a barra, acho que é essa barra aqui, dizendo que essa aspa ela é do Cout, e essa segunda aspa aqui, né, antecedida por uma barra, ela faz parte da mensagem. Tá? Acho que é essa barra. Deixa eu só testar aqui. Qual o teclado? Estão vendo aí? Então, sim. Então, sim. Tá vendo? Então, aqui, ó. Botou aqui, botou o endl. Aí ele vai pular para a próxima linha. Aí aqui eu coloco a próxima palavra aqui, programar, né? Aí ele vai pular também. Então, na hora que eu executar aqui... Ops, peraí que eu esqueci de... Aqui. Aí, ó. Aí ele foi, né? Preciso programar. Poderia colocar aqui na frente? Poderia. Que eu economizo de colocar o Cout. Se eu fizer assim também funciona. Ah lá, preciso programar. Agora, com o barra N que você falou, se eu colocar um barra N aqui dentro, ele vai pular aqui e depois vai pular de novo. Ah lá, tá vendo? Ele pulou para a próxima linha, pulou uma linha vazia e colocou programar. Então, tanto barra N quanto o endl vai fazer ele pular para a próxima linha. Nossa, show demais. Mas com barra N, eu consigo, tipo assim, colocar uma string inteira, tipo assim, colocar a frase inteira e cortar dentro da string, né? Tipo Consegue. Assim, Isso aqui que você está falando, né? Isso, exato. Ah lá. Aí só deu esse espacinho aqui, ó, porque aqui depois do barra N tem um espaço. Aí eu tirando aqui. Aqui, ó. Aí ele tirou o espaço. Perfeito, professor. Muito obrigado. Viu? O outro também que a gente tem é o tab, que é o barra T. Ele vai dar um tab. Um espaço aqui de tabulação. Então, é outro que a gente poderia estar utilizando. Certinho, muito obrigado. Viu? Né? A Paula voltou? Falou das aspas, Marlúcia? Eu aproveitei e estava explicando para ele como que faz para pular para a próxima linha, do barra N, e falei também do barra T e do endl. Tá bom. E das aspas também, que eu complementei o que você estava falando. Ah, tá. Então posso avançar, né? Pode. Eu acho que pode, né, gente? Beleza. Bom, então tranquilo até aí, né? Cout aí, todo mundo já sabe, é o comando que será utilizado toda vez que você quer mostrar alguma coisa na tela. E aí o exemplo que nós vimos aqui é você mostrando uma mensagem, né? Toda dentro de aspas, exatamente aquele conteúdo vai aparecer na tela. A gente também pode ter essa necessidade, né? Que é o que é mais interessante, com as variáveis. As variáveis vocês viram no material, né? Vocês já sabem, na verdade, disso, né? Já chegam com essa informação desde a escola, né? Que variável ela guarda um valor por vez. E aí esse valor ele tem tipos. Aí quais os tipos? Né? Vocês viram lá no material int, string, char, float, double, que é o booleano, né? Que deveria ser só bool. E outros, né? Que aí tem com sinal, sem sinal, duplo, né? Tem quando você aumenta o tamanho do tipo. Então, só para a gente recordar um pouquinho disso, né? Quando falaram de variáveis, uma variável ela guarda um valor por vez. Para você criar uma variável no computador, né, no seu programa, você vai precisar determinar o tipo, porque o computador não tem como saber se você quer guardar um texto, um número, e ele trata isso de forma diferente.
ele trata o inteiro de forma diferente como ele trata um double. Então, é importante que a gente saiba quais são os tipos, né, e como que eu vou utilizar isso dentro do meu programa. Aí eu pergunto para vocês, se variáveis guardam valores, né, qual que é a relação, então, disso com a entrada de dados, com o processamento de dados, a saída de dados? O que vocês acham? Por que a gente precisa, então, dessas variáveis? Qual que é a relação dela com a entrada, com a saída, processamento? Alguém tem alguma ideia, algum chute aí? Vai guardar o dado na memória? Isso, Até quando, voltando ao exemplo lá do caixa eletrônico, né? Quando você digita a sua senha, aquilo é armazenado em uma memória, né? Vamos dizer assim, em uma memória. Então, aqui também, no nosso programa, a gente precisa, esses dados de entrada, precisamos que eles sejam armazenados em variáveis. E aí, essas variáveis, né, elas serão processadas, elas poderão gerar outros valores que serão armazenados em outras variáveis. E aí, a partir disso, você tem o resultado em variáveis que você vai utilizar na saída. Então, tudo aqui depende, né, das variáveis e dos tipos. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Declarar uma variável, né? Você tem que dizer o tipo, então vou pegar aqui o inteiro, idade, tá? Altura, string aqui, vou colocar um nome, ok? Isso é declarar uma variável, ok? Aqui no meu compilador, né, ele me diz assim, compilação terminada com sucesso. Mas ele fica dando esses warnings aqui em cima das variáveis que eu acabei de criar. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Eu vou dar essa dica já aqui para vocês. Quando vocês criam variáveis, isso está ocupando um espaço em memória. E quando você está resolvendo um problema que você vai mandar no thread, logo no começo a gente acaba criando variáveis e não utilizando, né? Por exemplo, aqui eu só criei, eu não utilizei as variáveis ainda. Então, se fosse um programa para eu mandar no thread, ele iria identificar esse tipo de coisa aqui e iria dizer que eu tinha um trecho perigoso. O que é um trecho perigoso? São essas variáveis aí que você deixou sem utilizar e elas podem guardar algum lixo que, né, dependendo de como isso está no seu código, pode atrapalhar a execução, tá? Então é interessante a gente inicializar, né, as variáveis. E aí, para inicializar, vou mostrar uma forma, tá? Que é quando você coloca fixo um valor. Fixo não, ele pode mudar, né? Vou colocar aqui, sei lá, 100, a idade, a altura aqui 1.5 e o nome aqui, entre aspas, né? Entre aspas dupla, porque é uma string. Eu vou colocar aqui teste, palavra teste. Ó, eu já estou compilando aqui, ele está dizendo, continua dando o warning, né? E aí eu vou usar aqui para imprimir esses valores. Aí o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa parte. Como que eu imprimo uma variável? Então, uma vez que ela já possui um valor, certo? Vou usar aqui o MDL, que vocês acabaram de ver. O efeito disso aqui, ó, ele me mostra o conteúdo daquela variável, e não a palavra idade ou o texto idade, ele mostra o conteúdo. Se eu quero contexto, eu vou pegar aqui, vou pegar agora para altura, sua altura, vou colocar um espaço para não sair coladinho. Aí, veja, eu coloquei a mensagem entre aspas, vou utilizar o separador do cout, que é como se fosse uma vírgula, né, em outras linguagens, e a variável que eu quero. Opa. Ó, veja a diferença. Se eu coloco cout só o nome da variável, sai o conteúdo dela, né? Aqui na linha 18, eu coloquei um texto, que é o que está entre aspas, né? Uma mensagem simples, seguida do valor da variável, tá? Então, o texto, o separador e a variável em si. Agora eu vou pegar um outro exemplo com a terceira variável ali, só para a gente entender. Eu posso colocar a variável aqui e o texto na sequência.
Esta, vou colocar, é minha mensagem. Ele falhou. Opa, aí vejam só, olha o erro que está dando aqui. O que vocês acham que está errado na linha 19? Ele está me apontando um erro na linha 19. E aí ele diz aqui, vou ler para você, teste, né, not, né, não declarado aqui. O que vocês acham que está errado? Você não declarou a variável teste? Isso, veja, isso está fora de aspas, certo? Esse teste aqui. Então, esse erro, né, o compilador está entendendo o quê? Que teste é uma variável. Mas teste não é uma variável, ele é o conteúdo da minha variável, né? Então, eu tenho que consertar aqui utilizando a variável que guarda aquele conteúdo. Aí, olha, ele compila, né? E exibe para mim. Então, aqui, ó, teste, esta é a minha mensagem. Tá? É interessante que quando a gente está começando a programar, a gente coloque essas mensagens, né? Digite seu nome, digite sua idade, né? Isso no começo a gente faz muito para pegar o jeito, né? Entender, até entender o passo a passo, tá? Então, por isso eu estou mostrando o Cout aqui para vocês, para você imprimir só o conteúdo de uma variável, ou para você imprimir uma mensagem com variável, né? Uma variável com mensagem. E alguém perguntou sobre o concatenar no C++. O concatenar utilizando o símbolo de mais, né, serve para você concatenar, juntar duas coisas, tá? Deixa eu te mostrar. Quem está perguntando? Luiz Felipe. Isso existe sim, mas é uma outra ideia, tá? Vou pegar aqui uma outra string, chamar aqui de 2 e, sei lá, vou colocar aqui a palavra lua. Eu posso criar uma terceira e recebe nome 2. Isso aqui compila. Tá? Vou imprimir aqui a terceira. Terceira. Isso é concatenar. Deixa eu ler para a gente aqui. Tem um outro conceito de concatenar. Cadê? Ó, concatenou. Tá ali o teste lua. Então, o concatenar que eu acho que você está falando é um tipo de... na saída, né? Dentro do próprio Cout. Isso, Então, o concatenar aqui, quando a gente fala de concatenar, a gente está falando de somar o conteúdo de strings, né? De juntar dois strings. Que é diferente de você usar o somar, o símbolo de soma, né? Um operador aritmético com números. Né? Você está somando os números fazendo uma operação aritmética. Quando você fala de concatenar, você está falando de juntar strings. É isso que é o conceito para a gente aqui. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Podemos seguir? Deu para recapitular o Cout? Então, o Cout você vai utilizar sempre que for para a saída padrão. Ah, eu mandei um thread, né? Mandei exatamente como ele está me pedindo. E ele está me dando 0. Ele está falando que meus dados tem mais dados escritos do que esperado. Por padrão aqui no thread, eu vou mostrar essa explicação aqui para vocês. Cadê? Eu já coloquei ela aqui. Só para vocês terem cuidado. Mensagens de texto dentro do Cout, elas são ótimas, né? E ajudam o usuário durante a execução. Uma mensagem ela pode ser escrita de diferentes formas. Pensa lá quando você está inserindo valor. Digite um valor, insira um valor, por favor, escreva um valor, entre aqui com um valor, tá? Todas essas mensagens, o que acontece no thread, né? Quando você mandar um programa lá, você só vai mandar no Cout o que está te pedindo no enunciado. Se no exemplo de entrada não tem lá, digite um valor, você não vai colocar, tá? Todas essas mensagens deveriam ser cadastradas no sistema, e isso implicaria no tempo de resposta, no tempo de correção automática. Quem já mandou alguma coisa no thread, quem teve essa experiência aí, levanta a mão. Né? Dá um ok aí. Isso, muito bem.
Legal. Então, quem já teve essa experiência de mandar alguma coisa no Dredd, pode baixar a mão todo mundo. Viu que o tempo de resposta, né, ele é bem rapidinho ali para te dar um retorno. Agora, se ele tivesse que conferir como cada aluno escreve, digite um valor, ensina um valor, por favor, escreva um valor, escreveu com erro de ortografia, ele levaria muito tempo. Então, a gente manda sem essas mensagens no áudio. O que é isso exatamente? A gente vai ver já com um exemplo. Okay? Bem, vou falar um pouquinho sobre os operadores aritméticos, tá? E aí, operadores aritméticos envolvem o quê? Você já viu aqui a soma, né? A soma entre números. E concatenar, que o Luiz Felipe levantou, é outro assunto, que é concatenar string. Então, aqui, quando a gente fala de operadores aritméticos, operação matemática. Divisão, subtração, multiplicação, porcentagem aqui, né? Que é para pegar o resto da divisão. O mais, que é o incremento. E o menos, que é o decremento. Ó, então, eu vou ter aqui... vou fazer coisas bem simples aqui. A variável número inicia com o número 49. E aí eu quero pegar o resto dessa divisão. Vamos chutar aqui por 5. Já vou fazer o resto. Que seria a novidade aqui, né, dentro da matemática. Dividido por 5. Então, vou rodar aqui. Resto da divisão, 4. Tá? Porque 49 dividido por 5 é 9. 9 vezes 5, 45. Para 49, sobra 4. Tá? Então, a porcentagem aqui na linha 7, ela pega o resto da divisão. Quando que eu preciso saber o resto da divisão? Várias situações. Por exemplo, eu quero saber se o número é múltiplo de 5. Quando que o número é múltiplo de 5? Quem diz aí quando o número é múltiplo de 5? Como que eu sei? Quando termina em 5 e 0? Ó, termina em 5 e 0. O resto é 0? Eu quero ver você fazer esse programa aí. Se termina em 5 e 0, hein? Se o resto da divisão, né? Se a divisão por 5 for 0, o resto da divisão for 0, ou seja, tem uma divisão exata. O que é um número par? É um número que é dividido por 2, alguém vai dizer. Mas todo número dá para dividir por 2, até 1 dá para dividir por 2. Certo? 1 dividido por 2, né? Vai ter lá casas decimais e tal, mas dá para dividir. O que é um número par? Alguém quer dizer? Se o resto da divisão for 0, né? O resto da divisão por 2, uma divisão exata. Então, nessas situações, eu quero saber o resto, quero saber se é múltiplo de alguma coisa, eu vou ter que usar o símbolo da porcentagem. Porque geralmente os alunos pensam assim, nossa, para que inventaram isso, né? Se a calculadora não se preocupa com isso, não tem esse símbolo na calculadora. Até tem, né? Mas daí funciona como porcentagem. No mundo da programação, é para você pegar o resto. Tá? Então, os outros operadores é tranquilo para vocês. Soma, subtração, todo mundo sabe o que é. Vou falar aqui do mais. Eu vou falar aqui do quociente, né? Vou pegar aqui só para lembrar aqui que é o quociente. Quando você quer o quociente de 49 dividido por 5, você vai usar a barra. Tá? Alt, colocar aqui quociente. Eu geralmente uso esse NDL sempre, para não amontoar, tem aluno que não usa. E vocês vão ver, olha lá, quociente, 9 dividido por 5 49 dividido por 5 é 9. Aí o que eu falei do Dredd há pouco, se eu fosse mandar esse programa para o Dredd, né, vamos supor que fosse uma lista avaliativa e eu tivesse que mandar tudo isso que está aqui dentro, dessas aspas, né, vai sair. Eu vou mandar simplesmente o resultado. Ó, o 4 e o 9. Entenderam? Aquelas mensagens bonitinhas, elas são boas quando a gente está praticando. Mas para o Dredd, né, você vai mandar sem isso. E aí isso é uma coisa que, professora, meu programa fiz certinho, está calculando certinho. Será que você não colocou um cout lá com uma mensagem? Dá uma olhadinha depois. Incremento. O que é o incremento aqui?
o incremento, né, como o nome diz, vai incrementar, vai crescer. E aí, vou mostrar aqui o mais e o menos menos. E mais à frente a gente vai ver que isso poderia ser feito de outra forma. Vou pegar aquela variável número, que ela está valendo 49. Vou colocar aqui número mais. Tá? Vou dar um Cout em incremento. Olha lá. Linha 17 gerou o número 49. Todo mundo está vendo aí? Ok? Sim. Tranquilo? Então, execução é sequencial, tá, pessoal? Eu vou colocar bem aqui um espaço. Para a gente enxergar, então, o que isso fez? Número. Opa. Cadê? Tá. Linha 17, olha só. Incremento. Qual é o conteúdo da variável incremento? 49. E aí eu dei um espaço e pedi para imprimir o conteúdo da variável número, que saiu 50. O que está acontecendo aqui? A linha 15, ela recebe da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, então, incremento recebe o quê? A variável número, né? Recebeu a variável número, então recebeu 49, tá? 40, e aí, depois dessa atribuição, depois de ter feito a atribuição, o mais ele está para a direita. Então, aí que ele vai ser executado, tá? Aí, quando ele é executado na variável número e armazenado nela própria. Então, por isso que incremento recebeu 49 e o número mais, quem sofreu, né, o incremento em si, recebeu 50. Então, a variável número aqui é 50. Tá? Vou deixar essa tela aqui. Vou deixar ela aqui. Vou mudar aqui o programa. Vou colocar o mais agora para esse lado. Compila. Ok. Olha a diferença agora. Quando eu coloquei o mais para a esquerda, né? Na linha 15, então, a variável incremento recebe o quê? Ele encontrou o mais ou menos, executa primeiro aquilo, ou seja, a variável número, que era 49, ela sofreu um incremento e, por fim, é que ela foi armazenada na variável incremento, que eu chamei de incremento. Então, por isso que saiu 50 a 50. E nesse código aqui em cima, o resultado foi diferente. Foi 49 a 50. Deu para pegar a ideia aí, pessoal? Conseguiram perceber a diferença? Isso vale para o mais e para o menos. Ok. Isso vai aparecer várias vezes ainda para a gente, tá? Tá? Então, eu quero dar uma ideia para vocês. Vou pegar esse exemplo aqui, falar no material, que fala um pouquinho da divisão, né? Deixa eu ver onde eu posso apagar aqui. Aí aqui vou dar o Cout. A variável x ali, ela que tem a resposta. A gente não tem entrada de dados até aqui no nosso código, viu? Nós só temos processamento. Aliás, temos uma entrada de dados, podemos dizer aqui que ela está fixa. 3 aqui. Você tem aqui 7 dividido por 2, né? Sendo que x aqui é um float. O que é um float? É um número real.
Aqui a gente tem que prestar atenção, e aí só a prática mesmo você vai conseguir perceber esse tipo de coisa, né? Que quando você declara uma variável float, provavelmente você está esperando armazenar casas decimais, né? Senão você teria declarado como um int, como um byte, né? Byte não, como um short, né? Que é um inteiro pequeno lá. Quando você declara como float, você tem 7 dividido por 2, você está interessado no seu 3.5. O que acontece? Quando você tem esse literal, que é o número, né? 7 e 2 são números. Eles não são variáveis, eles não estão armazenados em variáveis. Eles são literais, eles são inteiros. Então, o computador, o compilador, ele vai tratar aquilo como uma divisão entre inteiros, mesmo a variável x sendo um número real. Então, ele tratando o 7 e o 2 como inteiros, a divisão entre inteiros vai dar inteiro. E aí, lá no material, fala o seguinte, que uma das formas de você fazer isso é, por exemplo, né, eu chegar aqui, forçar, vamos dizer assim, forçar que um dos lados seja um número real. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, 7, uma das formas, né, aí eu vou deixar explícito com os parênteses, que eu quero que a multiplicação seja resolvida antes da divisão. Então, quero que o 7, que era o inteiro, vezes 1, ele vai ser 7.0, dividido por 2. Então, você tem agora a divisão de um float com um número inteiro. A divisão de um float com inteiro vai puxar sempre para o lado do maior. Então, nesse caso, está puxando para o float. Por isso que consegue pegar as casas decimais. Isso é uma forma, tá? Você poderia fazer isso ou com o 7, ou aqui com o próprio 2, tá? O próprio 2, você poderia fazer isso aqui. Aí vocês têm que olhar lá depois uma coisa importante, é a questão da precedência dos operadores. Eu não vou falar aqui porque são muitos detalhes, né? Você poderia fazer isso só um minuto, Vinícius. Ou ainda, fazer um casting, né, que é você colocar na frente, dizendo, olha, o 7, né? Eu quero que ele seja convertido durante a minha execução para um número real. E aí você tem uma outra forma de gerar, né, números com casas decimais nessa situação. Pode falar, Vinícius. Eu não poderia, por exemplo, colocar assim 7.0 e 2.0? Pode também. Pode ser? Pode ser também. É que, veja só, aqui a gente está numa situação em que o nosso código é bem simples, né? É o 7 e o 2. O valor está fixo. Mas se fosse um programa em que o usuário inseriu esse valor, né, e veio por meio de entrada de dados, o caminho mais certo ou é você fazer esse float entre parênteses na frente aqui, ou fazer a multiplicação por 1.0. Porque aqui, né, aqui a gente está vendo o código, né, e ele só vai funcionar para esses números. Mas pensando numa solução mais genérica, seria ou você usar essa ideia do caching, colocando um tipo, ou fazer a multiplicação por vezes 1.0, que daria para qualquer valor. Beleza? Certo, obrigado. Ok. Bom, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a biblioteca CMF. Quem nunca ouviu falar do CMF? Legal. Quantas bibliotecas nós já vimos até aqui? Isso. A biblioteca Ustream, né? E agora a gente vai falar da biblioteca CMF. Tem gente aí que está conectado, né? Está conseguindo fazer essas relações. Então, já vimos a Ustream e agora a CMF. Então, é uma biblioteca. Onde que ela vai aparecer quando eu precisar? Lá na linha das include, lá em cima do seu código. Uma das primeiras coisas, quando você precisa inserir uma biblioteca, é lá no começo do código. O que CMF tem? MEF é de matemática, né? E o C está dizendo que é da linguagem C++. Lá na linguagem C, alguns vão aparecer usando, é o MEF.H. Tentem sempre, né, usar os recursos da própria linguagem que a gente tem aqui, que é o C++, tá?
Tem atividade no Dred que precisa da CMF. O que você tem lá? Isso aqui e um mundo de funções. Você pode pesquisar depois na web, né? Biblioteca. Como que eu pesquiso isso? Biblioteca CMF. E aí você tem aqui, ó, um dos primeiros links, assim, tudo o que ela tem, né? Como outras funções, muito mais do que aquilo que a gente está mostrando nos slides. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o POU e o SQRT, que a ideia é só mostrar como que eles funcionam. POU é de potência e o SQRT é de raiz quadrada. Eu vou pegar aqui esse código, eu vou incluir. Eu preciso incluir o CMF depois do IOStream ou antes do IOStream? Você só precisa colocar antes do seu aqui no início do código, né? A ordem aqui não importa, desde que elas estejam aqui logo no início. Elas não podem estar aqui no final, elas têm que estar no início do código. Aí, eu vou declarar um inteiro aqui e vou colocar, deixa eu deixar do nosso 49, né? Inteiro recebe 49. Incluir essa biblioteca, eu posso chamar uma função. Eu vou colocar aqui dentro SQRT de 49. Opa, de 49 não, da variável inteiro. Tá? SQRT tá me devolvendo a raiz quadrada de 49. Ok? A raiz quadrada de 49 é 7. Né? Se for um número que dá casas decimais, vamos colocar a raiz quadrada de 50. Ó. Ela é um inteiro, né? Mas a raiz quadrada ela me mostra com casas decimais aqui. Por padrão, né, o resultado das funções da biblioteca MEF, eles são números reais, tá? Então, o 7, né? Porque ali era um resultado que deu uma divisão, né? Uma raiz exata. Aqui não, aqui você tem casas decimais, ele consegue mostrar. Tá? Então, quando você quer utilizar CMF, você inclui, né? E chama a função que você precisa. E sempre uma função de CMF, ela tem parênteses. Quer ver? Vocês podem ver aqui. Ó, todas que nós estamos mostrando, elas têm parênteses aqui. Se você chegar aqui na página, ó, todas elas têm algum parêntese. O que é esse parêntese? É essa informação que vem de fora, né, de fora dessa instrução para que ela funcione. Calcular raiz quadrada, que é a função SQRT, o que eu preciso? Preciso de um valor para calcular a raiz quadrada. Tá? Vou mostrar mais uma aqui. Colocar dentro do Cout tudo. A função POU. A função POU, ela é de potência. O que é potência? O que você precisa para calcular a potência? Você precisa de uma base e de um expoente. Tá? Então, a minha base aqui, eu vou chamar o meu inteiro, tá? Valendo 50. E vou elevar isso a 3 e pedir para mostrar na tela. Então, 50, né, elevado a 3 está dando esse valor aqui. Tá? Vamos fazer com um número pequenininho aqui. Raiz quadrada de 3, né, 1,7, tarará, tarará, e 3 elevado a 3 é 27. Ok? É só para colocar no Cout? Não, você poderia ter uma variável aqui, por exemplo, um float, né, que recebe esse resultado, aí você imprime isso por meio da variável. Tranquilo? Alguma pergunta aí? Pode falar, Luiz Felipe. Eu queria saber se dá para você formatar na saída de dados lá quantas casas decimal após o
ponto lá. Tipo, você na hora de imprimir a mensagem, quantas casas decimais que vai sair, em vez de sair aquele tanto lá. Entendi. Tem como fazer sim, mas nesse momento do curso, eu acho que não está pedindo isso na lista, tá? Ah, eu não lembro, mas era só curiosidade mesmo, tá? Aham. Algumas pessoas mandaram mensagem. Porque lá no exemplo de saída está mostrando com 2 casas. Esse negócio das casas decimais, a gente sempre fala assim que se não está pedindo no enunciado que você faça algum tipo de formatação ou algum tipo de arredondamento, não faz. Imprima e aí você tem lá 6 tentativas por questão. B, né? Celt Precision, isso mesmo. Tem como fazer isso aí. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Opa. Vou tirar aqui essa linha. É só porque eu não estou usando a variável, por isso que está dando esse OR. É uma fórmula, né? Esse precision é uma função do Cout, né? Então, quando você usa o IOStream, né? Isso vem, você pode usar porque tem essa função que foi implementada dentro do IOStream. E aí, o que está dentro do parênteses vai dizer aí o número de casas de decimais, e tem esse 7F que ele permite você falar qual que vai ser a notação usada, se é científica ou se é fixa. Então, nesse exemplo que eu coloquei no chat, ele está falando que vai ser fixa. Então, ele vai colocar 5 casas depois, né, do ponto, né, que ao invés de vírgula, a gente usa ponto aqui para mostrar o número em ponto flutuante. Então, vai ter 5 casas depois. Gustavo. Então, ok, obrigado. Eu estava fazendo essa questão 3, né, da primeira lista, e aí estava pedindo, não estava pedindo, né, para arredondar, mas que as respostas estavam em 2 casas decimais, igual você tinha comentado. E aí eu tentei usar esse set precision, só que ele arredonda para cima, e aí na questão estava meio que arredondado para baixo, entre aspas, por assim dizer. Então tem jeito de usar o set precision para arredondar para baixo? Ou não? Para manter, tipo, 2 casas decimais, por exemplo, mas arredondar para baixo? Não, para arredondar para baixo, você tem uma função para isso, né? Que é o floor. Ele não arredonda, não. Ele só bota as casas decimais. Ele limita, só que, por exemplo, na resposta aí tá 211.26. No meu programa estava saindo 211.27, usando o set precision. Então... Aí quando você mandou, você chegou a mandar sem precision? Não mandei, eu não mandei ainda. Por isso que eu tava pesquisando agora. Se eu achava algum jeito. Eu achei o floor, só que eu não entendi. Você está falando do set precision, não do cout.precision, é diferente. Ah, tá, ok. Então o cout ele vai só limitar as casas sem arredondar para cima nem para baixo. Só na saída. Isso. Entendi. Tá bom. E aí tem essa função aqui, né? Cadê? O floor, né? Que ele de fato modifica o número. Né? Modifica se você armazenar isso numa variável. Fernando. Eu estava tentando utilizar essa função do sale de arredondamento para cima, mas se eu não quiser usar ela no Cout, eu preciso atribuir uma variável para ela antes de usar? Se você não vai usar no Cout e você precisa guardar, o ideal é que você tenha uma variável. Ah, tá. E aí depois você trabalha com essa variável para baixo, né? Sim, entendi. Ok. Bom, a gente está quase terminando aqui. Eu quero falar ainda do CIN, que é a parte da entrada de dados, né? A gente já viu aqui Cout, os operadores, né, maior, né, tudo virado para a direita, e as variáveis. E a gente vai falar então agora um pouco da entrada de dados, que é quando aparece o enunciado, né? Leia 2 valores para fazer tal cálculo, né? Entre com 2 valores ou entrada de dados. Aparece no enunciado assim. Então, a entrada de dados, né?
quando a gente fala em pseudocódigo, é esse famoso layer, né? Que na nossa interpretação aqui será um valor digitado no teclado que será armazenado, no caso, na variável x aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar, então, o comando cin. Vejam que ele é diferente do cout, os símbolos estão virados para a esquerda, né? A abertura do símbolo é para a esquerda, seguido da minha variável. Tá? Então, no começo, cin, cout, esses símbolos aí, pessoal, mistura bastante. Então, praticando, né? Você, no dia seguinte, você já sabe. Ó, então, eu vou mostrar aqui rapidinho o cin. E aí a gente vai fazer uma atividade. E aí eu vou pegar esse exemplo aqui, tá, que a gente fez ainda agora, com os valores fixos. Eu vou tirar esses valores. Vou tirar isso aqui. E aí eu vou usar vou colocar aqui só para a gente saber onde que estamos. Digite, idade. Aqui eu vou misturar, ó, a altura. Não precisa ser na sequência que foi declarado, isso é uma dúvida dos alunos. Precisa ser na sequência que foi declarado? Não precisa, tá? Aí eu vou fazer um cin para... Aí, lógico, né? Se eu estou mostrando para o usuário, ei, usuário, digita primeiro a idade. Eu não vou fazer para ele digitar o nome, senão vai dar erro. Cin, nome, e cin, altura. Tá? Então, o que acontece aqui? Compila, executa, executou sequencialmente, né, de cima para baixo, a linha declarou a variável, separou um espaço na memória para cada uma delas, linha 11, executou o cout e parou ali a execução na linha 12. Então, está parado. Né? O cout mostrou na tela, chegou na linha 12, está ali piscando, esperando o quê? Que o usuário digite um valor para a idade. Eu posso digitar uma letra agora? Não posso digitar uma letra. Por quê? O meu campo idade, ele é inteiro. Se eu colocar uma letra e der Enter, ó, ele já invalida todo o resto, porque ele ficou perdido, o programa ficou perdido. Não é isso que ele está esperando ali para aquele inteiro. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Então digite a idade, eu vou colocar aqui 100, um nome, fulano, altura, número real, vou colocar com ponto, separador ponto. E aí a gente tem a saída como estava antes, né? Linha 22, saiu aqui a idade que é 100, a altura 1.5 e fulano, que é o valor que eu digitei na entrada para nossa string ali. Okay? Então, bem simples o comando cin. Você pode fazer isso tudo numa linha só. Você pode fazer assim, ó. Idade, altura, é nome, né? Ali na mensagem é nome. E altura. Vou comentar esse bloco. E aí, o meu cin ali, ele foi substituído por uma única instrução. Você pode fazer isso também. Como que ele vai saber quem que é... Quando eu acabei de digitar a idade? É o Enter. Tá? É o Enter. Então, digitei uma idade. O Enter ou... É o Enter. Vamos fazer com o Enter primeiro. Aí, fulano, Enter, altura, 1.3. Ó, aí saiu aqui a idade, a altura e o fulano, esta é a minha mensagem. Tá? Viu? O cin da linha 16, ele funcionou, né, normalmente, e aí a outra opção seria fazer separado. Tá? E se eu quiser digitar um nome com espaço? Ou eu posso usar o Enter como separador também, né? O espaço. Vamos testar se eu usar o espaço como separador. Da minha idade. Vou chamar aqui abacaxi. E a altura. Tá? Funcionou também, tá? Porque o cin, ele entende
tanto o espaço como o enter, como o separador. Então, se fossem, por exemplo, se eu só rapidamente executar assim, ó, 4, 5, 6, tá? 4 vai ser a idade, o 5 vai ser o nome e o 6 vai ser a altura. 4 é a idade, a altura é 6 e o 5 é a minha string, né? De acordo com como está aqui no meu na saída. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Ó, então isso aqui vocês já saberiam fazer. Vamos pensar nesse programa aqui, ó. Rapidinho aí, ó. Faça um programa que gere tabuada de um número digitado pelo usuário. E aí, seguindo a formatação do exemplo abaixo. Aí, o enunciado diz um número inteiro qualquer. E a saída de que a tabuada desse número seguindo este formato aqui. Aí eu pergunto para vocês, quantas variáveis de entrada eu tenho? Vou voltar aqui. O que a gente tem de entrada de dados aqui? Todo mundo aí? Vamos pensar nesse programa, se eu tenho que usar o comando cin. Quantas variáveis eu tenho ali para fazer a entrada de dados? Quantas informações eu preciso fornecer de entrada para resolver esse problema? Só uma, certo? Só uma, que é um inteiro. Então, você vai ter cin, um valor que o usuário vai digitar, e para você gerar a saída, quantas linhas vocês acham que precisam para fazer essa saída? Como vocês fariam? Alguém tem uma ideia? Como que a gente faria para gerar essa tabuada aqui? Pensando. Eu vou colocar aquele negócio de contar tempo, sabe? Que a terra vai caindo, a areiazinha vai caindo na próxima. 10. Pode ser 10. 10 o quê? 10 linhas com o quê? O que você colocaria, Thiago? 10 inteiros? Esse programa ele pode ser tão grande e tão pequeno como vocês quiserem, né? Na vontade de vocês. Vocês podem ter um cin para o número de entrada. Depois vocês podem ter 10 variáveis guardando o resultado de cada uma dessas operações e 10 cout, um para cada saída. Vocês podem ter uma variável de entrada, 10 cout, né? Com isso tudo. Como vocês poderiam ter um cout só. Ia ficar muito grande, ia ficar difícil a manutenção. Certo? Ó. Então, vamos fazer rapidinho aqui. Deixa eu ver, eu posso apagar. Vou pegar aqui. Eu ia pedir para vocês fazerem, mas vai que vocês me deixam aí. Inventei. Vou fazer uma linha, tá? Nessa linha, veja que o que nós queremos que mostre vou chamar aqui de valor, tá? Acho que fica mais número. Vou fazer com um cout, só a primeira linha. Então, a primeira coisa que é para aparecer é o número que o usuário digitou. Então, onde que ele está? Na variável número. Seguido de quê? Abre aspas. Vejam que tem um espaço, um X ali que parece que é minúsculo, um espaço, o número 1, ele não está em lugar nenhum, eu vou precisar, então, colocar dentro do cout. Seguido de um igual, né? Mais um espaço,
fecha a minha mensagem, e aí número vezes 1. Enviei. Sete vezes 1 igual a 7. Funciona para qualquer número. 10 vezes 1 igual a 10. Quando vocês estiverem resolvendo no Dredd e verem um exemplo, a primeira coisa é tentar passar o exemplo, né? Fazer funcionar para aquele exemplo. Mas a sua solução ela tem que ser genérica. Não pense assim, eu vou chegar lá no meu programa e vou mandar a seguinte solução para o Dredd. E aí lá o Dredd vai testar com o 10, com o 11. Qual que vai ser a sua nota? Vai ser lá embaixo. Porque a saída não bate, né, com o que está sendo esperado. Tá? Então, fazer o segundo. Você tem aqui vezes 2, né? Vezes 2. Ok? Alguma pergunta até aí? Uma outra solução seria, vou clicar aqui, R1, R2, e aí eu poderia ter R1 recebendo número vezes 1, R de resposta, tá? Recebendo número vezes 2, e utilizar essas variáveis aqui, nessa saída. Tá? Com laço, Wildes Augusto de Souza, isso, poderia usar um laço. O laço a gente vai demorar ainda mais uma semana para estudar a partir de laço. Tranquilo, pessoal? Alguém tem pergunta? Fala, Heitor. Professora, como é que faz quando vai printar alguma string, né? Vai colocar uma string, e aí eu tenho que colocar, tipo assim, a variável que a pessoa colocou no meio da string, entende? Tipo assim, sua idade é tananã, né? E aí no final anos. Aí ficaria sua idade e eu colocaria 19 anos. Como é que eu colocaria essa informação no meio aí, esse sim aí no meio? Não, aí não é um sim, né? Você já está... Você quer imprimir na tela, é isso? Sim, sim. Então, aí vamos supor que seja aqui a variável número. Tá? Anos. Você coloca a mensagem entre aspas, o separador, a variável. Se eu quisesse mais uma variável aqui no final, sei lá, vou repetir, vou colocar aqui o R1 que eu estou utilizando ali. Dessa forma. Sua idade, aí pegou o conteúdo da variável, tá aqui, juntou com a mensagem, colocou o NDL, ou seja, cursou na próxima linha e imprimiu o conteúdo dessa outra variável. Essa é a sua pergunta? Mais ou menos isso. Só que esse jeito aí, tem outro jeito de fazer, não tem? Tipo assim, não sei se aqui é igual, mas no Python, você coloca no final assim, abre... Não sei como é que faz agora. Mas você abre lá e você coloca as variáveis e dentro da string você coloca alguma coisa para retornar essa variável, entende? Seria tipo assim, sua idade aí variável anos, por exemplo, variável idade. Aí no final você coloca assim, ó, printar idade. Só que vai ser muito difícil explicar assim só na fala, entende? Mas seria como você colocar no final e colocar para printar no meio da frase. Você quer... Não sei se seria isso aqui. É o concatenar, será? Acho que é. Peraí, convocação, um jeito aqui de explicar melhor. Eu acho que é isso aqui que você está querendo.
Professora, no Python chama format, entende? Aí você coloca, você abre duas chaves no meio da string e no final você coloca format variável tal. E aí ele coloca o valor da variável lá dentro, entende? No meio da string. Eu sei. Isso tem no C? No C++? Eu acho que tem sim, mas eu não posso te afirmar agora. Mas eu acho que tem. Certo. É porque desse jeito fica muito grande, não sei se fica perdido no meio do negócio. Ficou uma loucura. Eu tenho sim, mas ele está lá no meio ali, já perto de vetores, essa parte que você está falando. Ah, não, então deixa quieto. Então vamos... Eu já dei aula de FP1, eu entendi o que você está perguntando. Mas eu posso ver depois e até te mostro. Separado, porque acho que agora ele não cabe aqui. Se for atrapalhar a didática, melhor não. Pode ser desse jeito mesmo, já tá confundindo um pouco já. Tá bom. Bom, então aqui eu já falei. Eu queria chamar a atenção de vocês um outro detalhe antes da gente encerrar, sobre a indentação, tá? Que ela ajuda na organização do código. Eu vou mostrar um exemplo bem simples. Eu já até tenho uns slides separados. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, alguma coisa depois para mostrar esses exemplos de indentação. Então, não sei se vocês já notaram, toda vez que você abre a chave, quando você dá Enter, o cursor ele já fica indentado para a direita. E aí cada IDE tem uma configuração de qual é esse tamanho dessa indentação. Tá? E aí tem professores, né, tem materiais que vão estimular que você não utilize aquilo, que você utilize o espaçamento. Né? E tem alguma coisa até no material explicando qual que é o recomendado aqui nessa disciplina. Mas eu vou mostrar para vocês aqui problemas com a indentação. Tá? Imagina esse código que vocês já fizeram hoje, tá? Do Cout aqui, simplesmente imprimir na tela. Aí, o que vocês acham que eu marquei em vermelho onde tem um erro? O que vocês acham que está esquisito aí? Por que eu diria que isso tem um problema de indentação? A indentação é a organização do código. Quem dá um chute aí? Isso mesmo, Gustavo. Né? Se a gente tiver esse código aqui na IDE, quando você terminou o NGL aqui, deu Enter, o cursor vai parar aqui. Né? O return, vocês podem ver aqui, tudo que eu fiz aqui, ele está seguindo, né, a indentação desse trecho, ou seja, ele faz parte do meio. Né? Na hora que eu recuo ele para cá, a gente já olha assim e ficou esquisito, não está legal. Tá? Tem a questão das boas práticas de programação, eu até digo assim, regras de etiqueta aqui no nosso mundo, né? É você deixar um código bem indentado. E bem indentado não é fazer isso aqui, ó. Isso aqui já dá até um desespero quando a gente abre o código e vê que está assim. Né? Tenta seguir aí o que a sua ideia está te sugerindo, ou olha no material qual que é a sugestão, né? E tenta não mexer, tenta manter essa ordem. Vou dar um exemplo de uma estrutura que vocês vão ver essa semana. Vamos supor que ela fosse assim. Alguma coisa no parênteses. Eu abri uma chave, na hora que eu dei Enter, ele já parou o cursor um pouquinho mais aqui dentro. Para que eu fechar, ele automaticamente coloca o cursor, a chave, na mesma margem do if ali, né? Para indicar, olha, esse bloco que você começou na linha 18, ele encerra aqui na linha 20. E aí você olha para o código e você enxerga a organização dele. Agora, se eu chegar aqui, fizer isso aqui, está indentado, mas está um pouco exagerado já. Então, tem a questão do bom senso também. Então, nesse caso aqui, uma sugestão de indentação correta, né, seria manter o return na linha do Cout. Tá? E é importante que vocês, agora vocês já vão praticar mais, eu estou torcendo por isso, que amanhã, quando eu abrir o Thread, né, vai ter um monte de respostas lá para a gente acompanhar vocês. Que vocês adquiram um padrão, vocês, né, a cara de vocês. Então, por exemplo, no caso do int main, né, que é só o que a gente viu até aqui. Onde eu coloco a chave? Do lado do main, do lado do parênteses, ou na linha de baixo?
tá? Se você optou por colocar na linha de baixo, então a próxima instrução ela vem na outra linha, ela não vem colada aqui na chave, ela vem na outra linha. Então siga esse padrão. Eu vou fazer o int main com a chave abrindo aqui do ladinho, né? Então nos outros programas tenta seguir esse padrão, tá? Não mistura, porque fica não só ruim para o seu código, para legibilidade, para manutenção, como até para a gente na hora de corrigir, né? Não ter indentação. Bom, e aí eu deixo como tarefa aí para vocês, para hoje, tá? A questão 8 e 9 da lista de estudos. Tá bem tranquilo, eu acho que é 8 e 9. Agora, para vocês darem uma adiantada, ó, aqui vai usar o CMF, né? Porque eu tenho raiz quadrada. Questão 9 vai usar alguma coisa... Tem que desenvolver uma lógica aqui para achar essas embalagens, tá? E eu vou parar a gravação agora, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, queira perguntar, fazer algum comentário, estou aqui à disposição. Desde já agradeço a participação de todos, o apoio aí da professora Marluce, e vou encerrar, então, por aqui a gravação e a gente pode continuar conversando.